Aqui teu café. Obrigada. Nossa, olha só, acabei de ver outra reportagem sobre avistamento de OVNI aqui no Brasil, dá uma olhada. Sério? Deixa eu ver. Ah, que massa. Cara, se esses ETs realmente existem, a matemática deles deve ser muito top, né? Não, é verdade. Será que dá pra gente imaginar como que seria uma matemática extraterrestre? Se você pensar bem, como o universo é muito grande, eu particularmente acredito que existe pelo menos uma raça de extraterrestre que vai ser inteligente. Aí, se eles passaram por uma revolução cognitiva que nem a gente passou, pode ser que eles tenham até desenvolvido a habilidade de contar também em algum momento, né? Porque se você pensar bem, tem até os animais que têm essa noção de contagem, que nem os chimpanzés. Eu li uma vez que os peixes e as aves também, né? Alguns deles têm essa noção de contagem. Tá, mas então se eles sabem contar, quer dizer que eles têm que ter alguma base numérica. Por exemplo, se fosse uma civilização de polvos inteligentes, é provável que eles usariam seus 8 tentáculos para contar. Isso faria com que os números fossem organizados na base 8, por exemplo, que nem a gente organiza a nossa base na base 10, porque a gente tem 10 dedos. Não, verdade. E assim, também pode ser que os números deles tenham um jeito de escrever e de falar diferente do nosso. Aí eles vão chamar a matemática de... Ou então de... Cara, realmente, não é pra mim. Ah, eu adoro. Cara, lembrei de um filme muito legal que eu vi um tempo atrás. A Chegada. É um dos melhores filmes de polvo ET que eu já vi na vida. Outra área que os extraterrestres seriam praticamente obrigados a saber é geometria, por exemplo. Parando para olhar a nossa história, a geometria veio mais ou menos há uns 10 mil anos atrás, por causa da Revolução Agrícola. E ela surgiu quando a capacidade de contar coisas não dava conta de certos problemas. Por exemplo, não tem como eu contar com os dedos o tamanho de um certo terreno. Ou se tem, daria muito trabalho, né? Por isso que eu uso o cálculo da área. Também não dá vontade de contar todos os grãos que eu colhi de uma plantação de arroz, por exemplo. Por isso que a gente calcula o volume desses grãos. Aí com o tempo, os nossos queridos amigos ETs vão começar a desenvolver uma matemática mais abstrata também. Porque nós estamos nessa brincadeira aí de desenvolver a matemática pura tem 2000 anos. E tem o quê? Mais ou menos 300 anos, que foi lá na Revolução Industrial, que nós começamos a disparar nesse campo, né? E tá aí um lugar que talvez nossos ETs estejam muito mais desenvolvidos que a gente. Tá, então quer dizer que se os nossos extraterrestres conseguem viajar rapidamente pelo universo, eles já conseguem aplicar algumas matemáticas que a gente já tem aqui na Terra, só que não consegue usar. Isso é muito legal, né? Mas acho que a ideia é que, tipo, provavelmente se esses caras são realmente inteligentes, eles não fazem umas coisas que a gente faz, tipo poluir a natureza, ou ficar gastando recursos naturais e humanos em criação de armas. Eles devem ser bem mais bondosos que a gente, né? Assim, eu acho que para nossa civilização conseguir ter essas experiências maravilhosas de viajar pela galáxia, sair aí passeando pelos planetas, a gente tem que aprender que a ciência e a matemática, ela não pode estar acima do amor que nós temos pelos outros seres, né? E pelo nosso planeta. Lembrei de um livro que fala muito sobre esse assunto. Chama Ami, O Menino das Estrelas. Você consegue achar ele em PDF? Acho que é só digitar no Google que tu consegue achar o PDF, é bem fácil. E aí, gostou desse vídeo? Muito obrigado por assistir.